Amém. Vamos ler acerca da vida mística de Santa Catarina de Alice, o que escreveu o padre Bertrand Wilberforce no prefácio à biografia da Santa, editado pela famosa Burns and Oates, e que foi escrito por F.M. Capes, Santa Catarina de Ricci, Her Life, Her Letters, Her Community, publicado nos anos 30, sem data. O escritor da vida de Santa Catarina de Ricci pediu-me para ajudar os leitores apontando o que significa a vida mística. Isto talvez possa ajudar os que nunca leram obras de teologia mística para compreenderem melhor os relacionamentos, as relações de Deus Todo-Poderoso com almas como a de Santa Catarina, que são levadas pela sua graça especial até uma união íntima ou próxima com o seu mistério divino. O primeiro facto evidente acerca de Santa Catarina é que uma grande parte do interesse e da importância da sua vida pertencem ao aspecto místico e oculto. Externamente, o seu biógrafo tem poucos acontecimentos importantes para registar, não tendo muito mais para dizer das muitas do que se diz de muitas outras jovens cristãs que viveram uma vida inocente inicial nas suas casas familiares e as deixaram depois para os claustros, onde terminaram a carreira da sua vida tendo uma morte santa. Isto quase que resume a vida exterior de Santa Catarina de Ricci, que nós invocamos, seja connosco e que consiga inspirar-nos. Certamente que houve algumas exceções a este caso, a esse caminho, neste caso, como nós veremos. Mas, falando em geral, ela não fez no mundo visível qualquer trabalho que o mundo possa admirar. De um modo diferente, Santa Catarina de Siena, cuja mística vida ela que fez, cuja vida teve bastante semelhança, ela, contudo, não teve nenhum chamamento público que a tivesse posto diante dos homens, dos seres humanos mais importantes, ou o que fosse. Ela passou a sua vida num convento recolhida, a maior parte do tempo numa constante ronda de tarefas de que o mundo consideraria triviais, menosprezaria e que muitos considerariam mesmo, ou estariam inclinados a condená-las como inúteis. As maravilhas da sua vida foram escondidas com Cristo em Deus.
Elas foram místicas num primeiro e mais amplo sentido, nomeadamente que foram ocultas, secretas, invisíveis ao olhar do ser humano. O mistério é algo oculto, invisível não apenas ao corpo físico corporal, mas também à visão mental e racional, estando acima e para além da compreensão do ser humano. Deus em si mesmo é o mais profundo de todos os mistérios. E a sua vida divina nunca começa, nunca muda, nunca termina. É a mais misteriosa, a mais mística de todas as vidas possíveis. Que a vida de Deus nunca mude, nem nunca termine, sobretudo e não, que ela nunca mude é discutível, digo eu, como comentário. A divindade tem todas as capacidades em si mesma, inclusive a de admitir mudanças dentro de certas partes de si próprio, na medida em que ela, sendo una, é também capaz de ser partes. Basta ver aqui uma leve contradição: se o cristianismo admitiu que Deus é o único, se houve a mudança do Cristo ter-se manifestado na forma humana, em Jesus, logo houve uma mudança. E essa mudança é considerada uma mudança radical para a humanidade. E logo, se considera ainda por cima a divindade manifestada em Cristo como única, pois é algo de uma mudança muito grande, pelo que este quase que mantra aforístico nunca começou, nunca mudou, nunca terminará em relação ao divino, não é absolutamente correto, no meu compreender. Continuemos. O que é mais maravilhoso na vida de Santa Catarina é este segredo invisível, o intenso interesse da história das almas, como ela consiste em estudar, quanto possível, o progresso da sua vida interior e o processo pelo qual a divindade poderosa atraiu-os para uma intimidade próxima ou íntima e a mais exaltada união com ele próprio. Se nós desejamos ter uma descrição compreensiva e pequena da vida mística, nós não podemos encontrar melhor, ou não nos foi dado melhor, do que São Paulo na Epístola aos Colosseus. Aqui certamente que haverá outros místicos maiores que exprimiram ainda melhor, mas ouçamos. O místico cristão é aquele que, abre aspas, São Paulo, erguido com Cristo, ou ressuscitado com Cristo, ele vê as coisas que estão acima, onde o Cristo está sentado à mão direita de Deus, uma pessoa que se preocupa com as coisas que estão em cima e não com as coisas que estão na terra. Isto aqui, vemos logo que é algo discutível. Sentar-se à mão direita de Deus, uma expressão do jargão da representatividade política, algo teatral que não tem qualquer realidade, como se o Cristo fosse apenas uma pessoa sentada à direita. E
não só se preocupa com as coisas de cima e não com as de baixo. Também é uma espiritualidade algo descarnada, pois vivendo nós entre a humanidade, uma humanidade sofredora, com tanta ignorância, tanta violência, é fatal que também devamos preocupar-nos com o que se passa à nossa volta e que nos influencia. Depois continua ele, valorizando este erguer-se acima de tudo. Santa Catarina era iminente entre estes. E dela pode-se dizer verdadeiramente a sua vida mortal aqui embaixo, vós estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que é afirmações de São Paulo. E nós podemos acrescentar, com certeza infalível dela, quando Cristo, que é a vossa vida, a tua vida, vier a aparecer, então também aparecerás com Ele em toda a sua glória. Isto aqui é outra citação dos Colossenses, no 4, 1 a 5, e também não tem sentido esta constante espera de que Cristo venha reaparecer na glória, trazendo com Ele um grande séquito dos maiores santos. Não. Cristo pode reaparecer ou aparecer no interior das almas como merece, e pode manifestar-se ou não com anjos, com santos, com o que for. Continuemos. A vida mística, portanto, ou uma vida mística, a vida mística, apesar de ser uma vida muito real, está escondida, está oculta por uma nuvem brilhante que torna Deus invisível. É uma vida mais verdadeira, mais benéfica, mais nobre e exaltada de qualquer vida natural meramente, mas é secreta, invisível e espiritual. São Tomás de Aquino dá como secreta e escondida ou oculta como o primeiro significado da mística. E depois, tratando da palavra secreta, no seu comentário às palavras de Isaías, o meu segredo para mim, o meu segredo para mim, o santo doutor São Tomás diz-nos porque é que as maravilhas de Deus são, para a maior parte, secretas e veladas aos olhos do ser humano. Elas estão escondidas de muitos por causa da sua grandeza, tal como o Senhor disse da graça e da perpétua castidade. Todas as pessoas não podem compreender esta palavra, mas aqueles a quem ela é dada. E noutro lugar, ele diz também: falei para vós de coisas terrestres e vocês não me acreditaram. Como é que vós acreditareis se eu vos falar de coisas celestiais? Isto aqui é uma posição prudente de São Tomás, esta de não se poder apresentar o sagrado do íntimo porque as pessoas não acreditam nem querem. Depende. Há pessoas que estão abertas, outras não. Não é, de facto, necessariamente uma obrigação total para o que é místico, para o que é a realização interna do amor divino, da luz divina. A segunda razão para a natureza secreta
as operações divinas de Deus a nós é por causa da sua suprema dignidade, como o Senhor Jesus explicou aos seus apóstolos, dizendo-lhes: a vós foi-vos dado conhecer os mistérios do céu, mas às outras pessoas não é dado. Então, uma frase que também acaba por nós termos sabido muito pouco dos mistérios que os discípulos terão conhecido. Nem há assim tão grandes relatos nem explicações. E São Paulo, São João tentam realmente aprofundar a mensagem de Cristo em termos de transmitirem algo de mais íntimo e de mais vivencial, mas acabam por não transmitir assim tanto dos mistérios do Reino dos Céus. E veio mesmo então criar-se pelos mais zelotas cristãos, mais influenciados pela tendência apocalíptica, a criar-se o famoso Apocalipse, com tantos segredos, tantas palavras disto e daquilo, tanta violência, tanta luta, que criou em tanta gente uma tendência, de novo, de esperar a vinda de Cristo após uma série de vicissitudes que são puramente imaginárias e que não têm qualquer razão de ser, ainda que se possa especular esotericamente, ocultamente, em hermenêuticas especulativas muito interessantes, mas que são claramente fabricadas e que não correspondem em nada a um escrito de São João, que tinha essa capacidade e possibilidade de ser o mais próximo de Jesus, o que teria, pelo seu coração, pelo seu amor, pela abertura ao Cristo, ao Logos, ao amor divino, atingido um estado de bastante amor e universalidade. Terceira razão de São Tomás: muitas coisas são escondidas de certas almas porque elas não estão preparadas para as receber e são com uma mente demasiado carnal para as compreender. E então é dado de Mateus 7,6, a famosa frase: a vós é-vos dado os mistérios, de conhecer os mistérios de Deus. Não, é-lhes dado, não dês o que é sagrado aos cães, não deites perlas diante dos porcos, pois eles talvez as pisem diante dos vossos pés e, virando-se contra vós, vos atacam. Esta frase é uma frase forte que algumas pessoas citam. Não gosto nada de citar ou de dizer quando uma pessoa tenta transmitir alguma vibração ou alguma realização, mais uma compreensão mais interior, mais espiritual, mais mística, apesar de facto de já ter visto algumas de tentarem logo pisá-las ou despedaçá-las, ou seja, duvidá-las e ridicularizá-las. Quanto às perlas de Anteborn, é interessante que mesmo recentemente nosso amigo Vladimir Putin, um claro mestre crístico, aberto a Cristo e à Igreja Ortodoxa, e é uma tentativa de libertar a humanidade de forças muito negativas, também chamou a uma geração de porquitos estes políticos ocidentais que estão a tentar despedaçar a Rússia ou a despedaçar o que ela poderia deitar de pérolas. E passamos agora a uma fase
de explicar-nos ele. Diz-nos então: deste princípio vem a disciplina do segredo. Nas primitivas eras, quando tal doutrina sagrada, tal como a presença real, com letra grande, estava conservada cuidadosamente no conhecimento daqueles que estavam fora da Igreja. É uma máxima da vida espiritual: quanto mais nós amamos, mais nós conhecemos. Uma frase importante. De facto, o amor intensifica a nossa capacidade de dádiva, de receptividade, de penetração, de assimilação. Ilustrando isto, uma história é dita de Gregório Lopes, uma pessoa muito simples, mas um alto contemplativo, veio até à minha mente. Sabendo ele que o rei Filipe II, rei de Espanha, quando uma vela foi posta nas suas mãos à morte, exclamou: agora para o grande segredo. Gregório disse, ao mesmo tempo que estava a segurar a lâmpada, a vela, à hora da morte: nenhum mais segredo para mim. E com alegria ele foi